a toda essa igreja. Amém. Aleluia. Esse hino faz tempo que a gente não canta, mas muitos de vocês devem conhecer. É pela fé. Sabe aquelas horas que a gente não consegue ver e só pela fé, mas aí não tem a fé? Então, é pela fé. Que você possa ter fé essa semana na tua vida para a gente poder continuar aí na sua luta, no seu problema, seja o que você estiver passando. Pela fé em Jesus, Ele vai te fazer ir através do que você necessitar, amém? Cante só Ele, Senhor, me dá a tua fé. Obrigada, Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé posso mudar aquela situação. Pela fé posso alcançar o teu sonho. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé, pela fé, só em Jesus, pela fé, pela fé. Amém, igreja. Boa noite, irmãos. O salmista Davi diz: mais vale um dia na sua casa do que em outras partes meus. Então nós estamos contentes de você estar aqui, né, cultuando ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro, que fez os céus, a terra e o mar. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vou pedir aos visitantes que nos visitam pela primeira vez, por favor, se levantem, ou a segunda vez. Se você se considera visitante, por favor, se levante. Nós temos um bom número, como sempre. Louvado seja o Senhor. Obrigado por ter escolhido essa casa como a casa de oração. Por favor, abracem as pessoas que estão ao lado. Se sintam, façam como se eles fossem a própria casa, por favor. Por favor, quero que cada um de vocês abrace uns aos outros. A Bíblia fala que nós devemos saudar os irmãos. Não precisa ser com ósculo santo, mas saúdem os irmãos.
Amém. Glória a Deus. Eu creio que cada um tem em suas mãos o boletim, o nosso informe, e nesse boletim nós temos encarte, os avisos, os envelopes, o guest card. Então é importante que você mais tarde possa verificar o que você possa preencher. Você, por favor, faça isso para que o nosso andamento, para que nós possamos orar por você, para que nós possamos buscar a presença em seu favor, a presença de Deus em seu favor. Amém? Nós vamos agora passar a palavra do pastor. Alô, alô, estou aí? Estou. Tudo bem? Obrigado que você chegou aqui hoje à noite no nosso culto em português. Você não está numa igreja brasileira, você está numa igreja americana que tem muitos brasileiros dentro. Esse é um ministério da nossa igreja, da First Orlando, abençoado e ungido na unção do Senhor Jesus através do nosso pastor sênior, pastor David Wood, que é quem nos ama tanto de uma maneira tão especial e nos permite estar aqui cultuando em português. Não é legal? Aliás, cultuando em brasileiro, né? É o nosso português do Brasil. Muito bom que você está aqui. Queria dar um aviso aos nossos visitantes, que é doutrina aqui do Ministério Brasileiro. No Ministério Brasileiro, se você fez a terceira visita consecutiva ou não, você se tornou automaticamente minha ovelha. Então, pensa bem se vai querer voltar, ok? Tá bom? Obrigado, viu, por sua presença aqui. Olha, dá uma olhada no boletim. Tem lá o cartão de oração. Escreve seus pedidos, manda pra gente. Tem o seu cartão de visitante. Deixe-nos saber quem é você, seu endereço, seus contatos. Nós prometemos que não vamos na sua casa, a não ser que você peça. Mas nós vamos entrar em contato, mandar e-mails, falar do nosso newsletter. Nós temos todos os meses uma cartinha com informações de tudo que vai rolar no mês. Teremos a alegria de enviar para você. Por exemplo, agora no dia 14 de fevereiro, que é o dia do amigo, do amor, o Valentine's Day, que nós chamamos aqui nos Estados Unidos, que algumas pessoas chamam dia do namorado, mas não é dia dos namorados, é dia de quem está enamorado pela vida, pela amizade e por tudo. Então nós vamos ter o nosso primeiro encontro de casais deste ano. Chama-se Blindando o Seu Casamento. Como é que protege? Lembra que no ano passado, no final do ano, o nosso pastor falou, olha, você tem que escolher uma palavra para o ano que vem, para 2014. O pastor Jim Knott escolheu investimento, o pastor Danny de Armas escolheu visão. Nós escolhemos logo 7, lembra, no último sermão do domingo, do sermão do ano? Mas lá para casa, eu escolhi uma palavra para mim. Coragem. Coragem de sair da cama, coragem de orar, coragem de entrar no chuveiro. Gente, tem dia que tem que ter coragem, não tem? Nossa, que vergonha de falar isso. Mas eu prometi para minha esposa, quando eu me casei com ela, parte do meu juramento era tomar banho todos os dias. Eu tenho quase sido fiel. Então, mas aí para o meu casamento, Lúcia e eu conversamos, porque no ano passado a gente percebeu algumas coisas que precisavam ser remexidas no nosso casamento. E a palavra que Lucinha e eu escolhemos para esse ano é proteção. Proteger-nos um o outro e o nosso casamento, a nossa família. Então, a primeira mensagem desse ano é blindando o seu casamento. Mas, pastor, eu sou solteiro. Venha, porque encontro de casais é também chamado aqui de fábrica de sapatos. Você entra só, mas pode sair aos pares. Então, venha. Sempre há uma esperança, sempre há algo que acontece. Você dá uma olhada, outra pessoa olha, fall in love, aquela coisa gostosa. Pode acontecer. Mas pastor, eu já tenho uma certa idade. Maravilha, você vai encontrar outras pessoas com a certa idade que você tem. Então, o Cupido aqui é maravilhoso, tem estratégias maravilhosas. Mas você vai falar um assunto de casamento? Não, eu vou falar sobre proteger o seu relacionamento. Aí você já fica com isso pronto na mão. A hora que pintar um negócio, você já sabe como tomar conta. Como é que protege, né? Em outras palavras, não deixe seu marido escapar. Ou não deixe a sua futura brevíssima esposa escapar. Abre o olho, eu vou ensinar como é que consegue encontrar alguém, né? A receita de Adão, vai dormir, dorme no Senhor, quando acordar a Miss Universo está do seu lado, né? Foi o caso de Adão, era a mulher mais linda do mundo, ou a mais feia, depende de como você quer olhar, só tinha ela. Então, mas é assim,
Olha, Jesus deu uma receita, orar e vigiar. Com um olho você ora, com o outro você vigia, irmão. Você tem que vigiar mais, abre teu olho. Tem muito homem cego nessa igreja. E nesse ministério também. Então, dia 14, blindando o seu relacionamento. Você é nosso convidado, você pode trazer os seus amigos que não frequentam igreja. E não vai ter nada dessa coisa assim, solene de igreja. É do jeito que o seu pastor aqui é, escrachado, informal. E então você pode trazer os seus amigos para cá. Como no Valentine's Day nós vamos oferecer um jantar, vai ter que pagar pela comida, cara. De graça só a salvação aqui, né? Então, mas eu não sei quanto é, deve ter todas essas informações no boletim, por isso você olha para o seu boletim, muito importante. Na primeira terça, presta atenção, primeira terça de fevereiro começam as classes de capelania, de profissionalização em capelania para os interessados. Se você levou uma ficha de inscrição, ficou de me trazer hoje, não trouxe, você tem até no mais tardar quarta-feira para resolver essa parada comigo, porque eu tenho que levar para a escola vai avaliar a sua aplicação e vai mandar por e-mail para você o handbook com todas as informações que você precisa, e também aquele é o sinal de que você foi aceito para fazer a sua maestria o mestrado em capelania clínica hospitalar, que serve para a cadeia, que serve para os veteranos de guerra, que serve para o exército, que serve para trabalhar na polícia, onde você quiser. Tá bom? Então, se você está pensando, para de pensar, faz logo. Não fez, resolve essa parada comigo de alguma maneira, no mais tardar até quarta-feira, porque eu preciso mandar as aplicações com os devidos cheques da tuition para eles, para que você seja aceito na sua... Se você não puder falar comigo, não tem jeito, como você levou a ficha de inscrição, é só pegar o nome, ou se você quiser lembrar, é facinho, apcc.org, entra online, faz tudo online, paga online, resolve tudo online, não precisa passar nada pela minha mão. Graças a Deus que não passa nada pela minha mão. Só estou tentando facilitar para as pessoas que são da minha idade e que têm dificuldade na frente de um computador. Eu olho para ele, eu me assusto. Cada vez que tem um computador eu fico assustado. E eu não sei fazer nada. E as crianças olham para o computador e dão risada dele, faz o que quer o computador. Não é assim? Só quando tem o problema com o meu computador, eu não pago a técnico nenhum. Eu chamo uma criança da igreja. Falo, você resolve isso para o tio? Então é assim. Aí eu dou $5, a pessoa fica feliz e eu também. Então, só para facilitar a sua vida. Amém? Então chega de dar aviso, vamos ler a Bíblia. Ô Ramon, me ajuda aqui, lê a Bíblia. É só um versículo. Filipenses. Abre sua Bíblia aí para Filipenses. Era Filipenses, Ramon, ou era Efésios? Filipenses. Vamos lá. Cadê o seu microfone? Leremos apenas o verso 13 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode ler. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então vou só repetir esse versículo aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nos abençoe hoje, a fim de que sua palavra fale conosco e que ela fale conosco. Porque a palavra que lemos é sua palavra, mas agora que sairá da nossa cabeça, através da nossa boca, ela corre um risco enorme de não sair mais palavra tua. Portanto, vigia a minha mente e o meu coração, e Deus permita que tão somente o que é do Senhor saia,
da minha boca, e mais do que isso, unge os ouvidos de cada pessoa que está aqui, a fim de que o que entrar para os seus ouvidos possa passar pelo filtro do discernimento da própria palavra que está no coração deles e do Espírito Santo no coração de cada uma destas pessoas. Nos abençoe para recebermos assim a sua palavra. É a nossa oração no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Lembre-se que nós começamos o culto meia hora atrasado, de propósito hoje, vamos terminar meia hora atrasados, como é de costume, ou seja, 1 hora atrasado. Então, no final do ano, Deus deu a seguinte palavra para a nossa igreja: o ano novo só vai ser diferente se você fizer algumas coisas. Primeiro, se você tiver uma visão. Segundo, se você tiver um comprometimento forte com essa visão, casado com a visão. Porque às vezes sabemos o que Deus quer para nós, conseguimos vislumbrar o nosso futuro revelado ou preferido. É para ali que eu quero ir, é lá que eu vou, é naquilo que eu quero me tornar, é aquilo que eu vou alcançar para a minha vida. Eu sei o propósito, o sentido da minha vida, eu estou indo para lá, eu sei, mas não me caso com aquilo. Eu sei o que Deus quer, eu sei o que é melhor, mas não vou. Não, você precisa de ter um comprometimento, se casar com a visão, vestir a visão, viver com essa visão, caminhar com essa visão todos os dias e ser fiel a essa visão. A terceira palavra que Deus nos deu foi a palavra: então eu preciso de uma estratégia. Mas essa estratégia tem que nascer do meu encontro com Deus. E aí nós vimos várias passagens da Bíblia e ficamos depois com Neemias conversando sobre este encontro com Deus. E domingo passado nós não falamos sobre o que é estratégia, as qualidades, as características de uma boa estratégia, nada disso. Nós falamos do encontro com Deus e dos elementos de uma oração que pode gerar uma estratégia para eu alcançar a visão. O que é estratégia? É o caminho mais rápido, é o caminho mais efetivo, nem sempre o mais fácil, mas é o caminho mais efetivo no alcance da realização do grande sonho da minha vida. Essa estratégia, que para mim é uma, para você é outra, tem que nascer do meu encontro com Deus. O Neemias se encontrou com Deus, e na oração do Neemias nós encontramos, semana passada, os elementos importantes que devem estar na oração que eu faço ao Senhor, para daí tirar a minha estratégia para alcançar a visão que Ele me deu e que eu preferi, porque assim eu vou ser mais efetivo no alcance da realização dos meus sonhos. Hoje, a palavra é foco. Foco. Lembra as palavras? Visão, comprometimento, estratégia. Próxima palavra, foco. E hoje eu queria falar sobre foco. Muita gente na Bíblia teve foco. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele, em momento nenhum, depois que ele teve a visão da Jerusalém celestial, e ele considerou todas as riquezas do Egito, basura, lixo, esterco, e ele parte na direção de alcançar esse projeto de vida, que é a visão, durante todos os 40 anos de deserto, primeiros 40 anos dele. Depois ele volta e pega o povo de Deus e passa mais 40 anos no deserto. Durante todos esses 80 anos de sua vida, você jamais viu ou ouviu Moisés dizer: gente, não aguento mais, melhor voltar, vamos desistir. Não. Por que o Moisés não desistiu? Por que ele não deixou que o povo desistisse? Porque eles focalizaram na visão. Sabe quando que você consegue fazer regime? Nunca. Não, sabe quando você consegue aguentar a estratégia da sua dieta? Quando você olha para onde você vai chegar. Ontem eu vi a propaganda de uma sopa chamada Progresso, é assim que fala? E aí eu vi uma dona que estava bem, mas depois que ela tomou a sopa, ela ficou uma Barbie. Aí eu falei para minha esposa: meu amor, compra essa sopa para mim. Ela falou: de jeito nenhum, não quero que você vire essa dona, não. Eu falei: poxa, nem eu, amor, só estava pensando em emagrecer. Mas sabe quando que eu aguento a dieta? Quando eu olho onde vou chegar.
Não é, só emagreci meio pound. Isso não interessa. Interessa onde eu estou indo. Se eu tirar os olhos do meu sonho, eu vou desistir nas durezas do caminho. Eu preciso manter os olhos lá. Foco. Moisés nunca perdeu o foco. Outra pessoa que nunca perdeu o foco foi o Josué, o seu sucessor. Ele está diante das muralhas de Jericó, ele está do lado de cá do Rio Jordão, ele não sabe como atravessar, não tem ponte. Ele vai orar e fala: Deus, o Senhor fez uma promessa. O que é isso? Focalização. Eu estou olhando para o que Deus quer. Então Deus faz os milagres e ele marcha e ele entra na terra prometida, ele conquista a terra prometida, porque não tirou os olhos do alvo. Foco, foco, foco. Você não pode se deixar ser seduzido pelas novidades e belezas do caminho, nem muito menos pelas dificuldades do caminho, pelos obstáculos. Quando você tem uma visão, é casado com ela, já tem uma estratégia que Deus te deu, agora você tem que ter foco, tem que estar com os olhos fixos lá. Esther não perdeu o foco. O José do Egito teve uma visão. Deus ia fazer dele um homem grande na sua nação. E um grande homem. Ele tem essa visão. Ele vai aprisionado. Ele vai ser vendido como escravo. Ele entra na cadeia todo o tempo. Em nenhum momento, todo o sofrimento do José, em nenhum momento ele perde o foco. Tudo que ele fazia, não importa onde ele estivesse, era pensando no foco. Na história da humanidade, nós temos algumas pessoas também que foram exemplos de foco. Por exemplo, Martin Luther King, e nós comemoramos o dia dele esses dias aqui nos Estados Unidos. Aquele pastor negro que via a segregação racial, a confusão, a discriminação violenta, o sofrimento dos negros neste país, e ele lutou com foco, uma luta sem violência, na direção de alcançar o equilíbrio social entre negros e brancos nesse país. E ele disse: eu tenho um sonho, uma visão, estou casado com essa visão e vou viver na direção dessa visão, sem tirar os olhos dessa visão. Martin Luther King foi esse exemplo. Outro exemplo interessante foi Magic Johnson, outro negro. O Magic Johnson, esse cara aí, ó, esse sujeito, um dos maiores jogadores de basquete, o Pelé do basquetebol. Ele é uma mistura de Pelé, Maradona, Zico, e Neymar e Messi, tudo junto no basquete. Pelo tamanho, né? Porque tem que caber 8 homens no corpo desse cara aí. Ele é um gigante. E ele era conhecido como Magic Johnson, porque ele era um mágico. O Magic Johnson tem algumas frases interessantes. Ele falou assim: você tem que estar desejando alcançar o seu alvo e se esforçar e dar de você 125%. Ele disse: você tem que pôr o coração e a alma. Você tem que ter uma atitude positiva e ganhadora. Jamais aceite a derrota, mas aprende com ela. E ele disse: quando você está entre a espada e a parede, no português a gente diz entre a espada e o punhal, o que você tem que fazer? Sai dançando. Não se deixe desanimar. E a última frase dele, que eu mais gostei da vida dele, foi essa: o que é melhor na minha carreira e na minha vida é a capacidade que Deus me deu de fazer os meus companheiros, inspirados em mim, serem melhores e mais valorosos na sua própria carreira. A frase que mais dói no coração de Magic Johnson é essa: aos 24, 26 anos de idade, os médicos descobriram: você tem AIDS. E ele pensou que ia morrer, abandonou o basquetebol, mas viu que aquela doença não o estava matando, embora ele fosse portador da AIDS. Até hoje o é. E ele voltou e se tornou grande, mas depois de uns anos ele disse assim: é melhor vocês não me chamarem mais de Magic, senão só de Johnson. Eu só sou um ser humano. E alguém lhe perguntou: e como você tem lidado com a questão da AIDS? Ele disse: a AIDS
é ao mesmo tempo na minha vida uma bênção e uma maldição. E perguntaram por quê, Magic Johnson? Ele disse assim, é uma bênção porque me fez ser gente, me fez ser humilde, me fez ser diferente, me fez lembrar que eu sou um ser humano vulnerável e que eu dependo de Deus. Mas uma maldição porque milhares de jovens nesse país olham para mim e falam, ele tem AIDS e não morreu, também vou me descuidar que não vai ter problema. E ele diz, por favor, não faça isso. Mas ele nunca perdeu o foco. Nunca perdeu o foco. Ele sabia o que ele queria desde muito criança, ser um grande jogador de basquetebol. E ele foi, e ele o é, e ele o será para sempre. Agora, no cinema americano, nós temos vários exemplos em filmes de pessoas e de personagens que não perderam foco. Acho que o melhor de todos, não sei se o Rodrigo conseguiu, o melhor de todos que nunca perdeu o foco, é o meu exemplo, é esse cara. Esse cara nunca perdeu o foco. Que luta por sua nozes, por sua, como chama? Amêndoa, sei lá o nome daquele negócio. Ele não desistiu, ele sofreu, ele enfrentou dificuldades, mas ele não tirou os olhos, e que olhos, da sua comidinha. Esse é o maior exemplo do cinema americano de não perder o foco. Mas, o nosso assunto é o Paulo, que diz essa expressão, quanto a mim, eu não digo que eu já alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Deixe-me dizer algumas dicas do apóstolo Paulo para você não perder o foco. Primeira dica importante é, você precisa ser honesto. Honesto com você mesmo. E honesto com as pessoas que estão no seu entorno. Eu ainda não cheguei lá. Uma das coisas piores que existe na vida de um ser humano é ele se tornar não ensinável. Uma vez eu fui pastorear uma certa igreja, era em Marte, não era nesse planeta, fique tranquilo, você não vai saber qual é. E mesmo que parecer com uma que você acha que é, não é, porque era em Marte. E logo que eu cheguei lá, encontrei um casal muito ativo na igreja, um rapaz importante, tinha uma graduação importante. E teve um dia que ele teve uma desavença comigo, depois ele teve milhares de desavenças comigo, mas teve um dia que ele teve a primeira. E nesse dia ele entrou no meu escritório com a sua digníssima esposa e botou o dedo no meu nariz e disse assim, você sabe quem eu sou? E quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, que resposta eu dou? Não é? Porque eu sou um tapado. Eu sou um tapado. Às vezes eu estou diante de pessoas que são, nossa, uma celebridade e eu não conheço. Eu me sinto tão mal com isso. Sabe? Eu já encontrei artistas de televisão, de cinema, em aeroporto. E eu falei, acho que eu sei quem é esse cara. E quando eu começo a descrever para minha filha, ela fala, não é possível. Você pediu um autógrafo, você falou que você tem uma filha, não sei o quê. Outro dia era aquele, já esqueci o nome, tá vendo? Uma hora dessa eu lembro. Mas é um menino que faz filme americano, um ator brasileiro, magrelinho, feio, parece um pardal sem pena, mas todo mundo gosta dele. Rodrigo Santoro, tá vendo? Só falar um pardal sem pena, todo mundo conhece, né? Então, o cara passou na minha frente, ficou do meu lado, o cara altão, magrelo, cheiroso, né? Mas, eu sou um tapado. Outro dia eu estava assistindo um jogo do Red Sox, eu ganhei o bilhete de um empresário lá de Boston, quando eu vivia lá, e era da primeira fila, $3.000 custava o bilhete. Eu tive direito de entrar na sala VIP das celebridades da cidade, cheio de celebridade, e eu comendo Cheetos com molho e sem saber quem era que estava perto de mim. E eles achando que eu era uma celebridade da mais nojenta, porque não batia papo com nenhum deles. Primeiro, eu não os conhecia e não sabia inglês. Para que eu vou conversar com eles? Fiquei comendo. Mas eu sou um tapado, eu não sabia quem estava lá dentro. Todo mundo sabia, menos eu. E depois, quando tem uma celebridade enorme, e dali a pouco entram um mico-leão dourado. Sabe o que é mico-leão dourado? Aquele macaco assim, que não é loiro nem branco, ele não decidiu o que ele quer ser na vida, ele não acabou de ser construído, saiu antes do tempo da forma, sei lá, um bicho feio, né, em extinção na Amazônia.
E de repente um mico-leão dourado entra para cantar, aquele cabelo de mico-leão dourado esticado, uma cara enrugada, horrível, cheia de manchas cor-de-rosas no rosto. Magro, uma calça jeans apertada, que eu fiquei olhando na canela dele, e ele tinha um pé grande. Eu falei, Jesus, como é que entra e como é que vai sair essa calça? Parece calça de cantor sertanejo, já viu? Já viu o cantor de música sertaneja? É tudo calça assim, agarrada, né? Aquela canelinha fininha, um pezão desse tamanho, aquelas botas assim. Tem um pastor, não vou falar qual estado que é, nem qual país que é, mas ele se veste assim, pinta o cabelo. Outro dia eu vi o cara com o cabelo pintado. Falei, cara, você tem a minha idade, como é que você tem esse cabelo pretinho? Ele falou, não, fiz um implante, estou pintando e tal. Eu falei, eu tenho uma curiosidade, eu já vi tanto cantor sertanejo e nunca pude falar com eles. Posso fazer uma pergunta para você? Opa, como é que você consegue pôr e tirar as calças? Rapaz, ele está bravo comigo até hoje, não olha mais para minha cara, só porque eu perguntei como ele põe as calças. Mas você quer, é assim fininho, gente, o pé é desse tamanho, e não tem zíper do lado, a não ser que seja escondido. E entra o mico-leão dourado, e aí o estádio vem abaixo, a mulherada, as câmeras de televisão, e ele estava assim, de costas para mim aqui, e depois de frente para mim assim, 2 metros. E todo mundo, o estádio vindo abaixo, e eu cutuquei meu amigo e falei, quem é? Ele falou, você não sabe quem é? Eu falei, não, cara, é! E gritava, eu falei, mas fala quem é, eu não sei quem é, quem sabe eu grito também, né? E aí a câmera focalizando o cara, ele de costas para mim, imagina quem estava atrás dele. Imagina o que estava assim na televisão. E aí ele fala, Aerosmith. Eu falei, quem? Aerosmith? Quem é esse cara? Eu falei, pô, mas o bicho é muito feio, gente. Como é que a turma está gritando? Deve ser de susto, então. Desespero, choque, meu Deus, ele saiu do incêndio. Alguma coisa aconteceu, né? Então eu sou muito tapado para essas coisas, eu não vejo bem as coisas. Mas aí esse sujeito, tudo isso para dizer daquele sujeito, falou para mim, você sabe quem eu sou? E eu disse para ele, não. Me sentindo a pior pessoa do mundo, não. Eu sou o primeiro plantador de igrejas brasileiro da Convenção Batista Americana na New England. Eu pensei, grande porcaria. Quero saber quantas igrejas você plantou. Pensei comigo, mas não falei, porque pastor é treinado no seminário a pensar e não falar. Gente, meteu o dedo em mim e falou, eu sou fulano de tal, eu sou isso. Eu fiz uma lista do pedigree do cara, impressionante. Nem o cara que menos orava, menos aparecia, menos tudo na igreja. Mas ele era o bom. Ele era o bom. Ele era o não ensinável. Eu pregava, quando ele vinha, dali 2 semanas alguém ligava para mim, passei na casa de fulano e disse assim, ó, se não for ele cuidar da igreja, tá mal, porque você prega mal, etc e tal. Ele estava certo, né? Mas ele não precisava ficar dizendo. Não ensinável, não seja uma pessoa assim. Tem marido que é assim, a mulher vai dizer que ele não, é desse jeito. Mas não parou nem para pensar. Deixa eu dar uma dica para você, marido, quase sempre elas têm razão. Quase sempre. Mulher, se seu marido é um tampado, teimoso, cabeça oca, levanta os braços para o céu, dá graças a Deus, não desiste não, é esse mesmo, fica com ele. Ore e jejua, porque o Espírito Santo consegue entrar na cabeça dele. Agora, irmã, para de ser chata também, mas olha, seja ensinável. O apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, irmãos, uma coisa eu digo, eu não alcancei o meu alvo. Eu estou aprendendo, eu estou seguindo, eu ainda tenho defeitos, eu ainda tenho que aprender. Deixe-me dizer uma coisa para você, especialmente para você que tem Jesus no seu coração. Um crente nunca pode parar de aprender. Nunca. Se der para no caixão levar a Bíblia, leve. Nunca pare de aprender. Uma vez uma pessoa falou assim, Nassif, como é que você dá aula aí na universidade? Eu falei, porque eu li um livro a mais que os meus companheiros de escola. Só isso. Lê um livro a mais.
Aprende. Pare de pensar que você já sabe tudo. A pior coisa para um ser humano é saber um pouco de alguma coisa, porque acha que já sabe tudo. Quer alcançar o seu alvo? Seja humilde, vai aprender, vai pedir conselho, vai pedir ajuda, vai ler mais, vai orar mais, vai conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Segundo, ele diz, continua avançando. A palavra avançando, em algumas Bíblias, prosseguindo, é a palavra lutando. É a palavra lutando. Quer alcançar o alvo? Vai lutar. A Bíblia Sagrada diz assim, vai ter com as formigas, vagabundo. A Bíblia que diz, não sou eu. Que trabalham. Para de ser uma cigarra que canta demais e não trabalha, nem guarda, nem poupa. Tem que lutar. Tem que levantar cedo. Todos os dias. Tem que deitar tarde. Tem que se esforçar. Tem que ler uma página mais da Bíblia. Sabe o que nos falta para todos nós? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos mais de oração, 5 minutos mais com a esposa, 5 minutos mais com os filhos no chão, 5 minutos mais com a Bíblia, 5 minutos mais num bom livro, 5 minutos. Esforça um pouquinho. Quando você falar, meus olhos não aguentam mais, lava o rosto e lê mais 5 minutos. Aprende mais 5 minutos. Os espertos dizem, se você estudar uma coisa, qualquer coisa, seja lá o que for, meia hora por dia, em 5 anos, você é um expert naquele assunto. Eu estou há 12 nos Estados Unidos, o meu inglês ainda é uma droga, significa que eu não gastei meia hora por dia nos últimos 5 anos. A questão é eu e os próximos. O Einstein, lembra dele? O Einstein, esse aqui, esse jovem lembra dele, amigo de escola. O Einstein disse o seguinte, uma definição de loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você repetir nesse ano o que você repetiu no ano passado, você vai ter a mesma coisa que teve no ano passado. E não adianta dizer feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, porque você está fazendo as mesmas coisas do ano passado. Vai ter os mesmos resultados nesse ano, ou seja, nada. Nada. Se continuar preguiçoso, vai ganhar o fruto da preguiça. Se continuar teimoso, vai ganhar o fruto da teimosia. Se continuar briguento, vai ganhar o fruto da separação. Prossegue. Significa, não pare de lutar. Não vai ser fácil. Passarem 40 anos no deserto não foi fácil. A Esther, junto com Mordecai, tiveram que armar uma luta, e de verdade, lutaram para conquistar o sonho deles. O Josué teve que enfrentar muralhas, e quando elas caíram, invadir aquela cidade e lutar. Tem que lutar, tem que lutar. Deus não fez você para parar. Deus fez você para avançar. Nós precisamos de persistência e não de desânimo. Precisamos de persistência e não desistir por causa da dor. Nós precisamos de persistência apesar do cansaço. Precisaremos de persistência, porque persistência significa esforço constante. A dor e o sofrimento é por um tempo, desistência é para sempre. Continue lutando. Ele diz, eu não alcancei, eu ainda estou aprendendo, eu prossigo, eu continuo lutando, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como? Ninguém pode esquecer o passado. Há coisas que nós esquecemos, mas estão gravadas no seu patrimônio de memória. Estão lá. E há outras coisas que nós não conseguimos esquecer.
especialmente feridas da alma, do coração. E quando nós somos feridos por pessoas que são importantes para nós. Por isso que nós somos feridos, porque se elas não fossem importantes para nós, elas não nos feririam. E algumas dessas feridas nós não conseguimos esquecer, como o apóstolo Paulo está dizendo para nós, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Eu vou dar 2 sugestões para você, segundo o texto em grego. Eu não manjo de grego, mas eu li num livro que fala sobre isso. A palavra esquecendo-nos aqui, das coisas que para trás ficam, não é passando uma borracha na memória, tomando um remédio para apagar a memória. Tem 2 significados possíveis aqui nesta palavra. A primeira delas é cure o seu passado. Cure o seu passado. Identifica quais são as fontes de dor na sua alma, por que o seu coração está ferido, por que você está machucado, por que dói o seu coração dessa maneira, quais são as fontes dessa dor, o que foi que te machucou. Vai lá no seu passado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se precisar de ajuda, leva alguém com você e derrama o sangue de Jesus naquele lugar. Pede a cura, pede o bálsamo de Deus sobre aquilo e perdoa quem você tem que perdoar, seja quem for. Cura o teu passado. Porque quando você cura o passado, a sensação de cura é no presente. Resolve o teu passado. Alguém disse que quem não tem passado resolvido, não tem futuro. Porque o passado, ainda que de forma inconsciente, vai influenciar a sua visão de você mesmo, dos outros, das coisas, do mundo e de Deus. As dores da sua alma se transformam em filtros de avaliação de você mesmo, do outro, das coisas, do mundo e de Deus. Mas a avaliação vai ser mentirosa, porque ela passou por um filtro da sua dor. Cura o seu passado. Pede ajuda, se você não sabe como. Resolve, porque isso faz parte da sua batalha para alcançar o alvo. É a sua batalha para realizar o seu sonho, para chegar onde Deus gostaria que você chegasse e onde você escolheu chegar. Cura o seu passado. Mas no outro sentido, que talvez seja o sentido mais à flor da pele, mais na superfície do significado dessa palavra, é: solta o teu passado. Não fica mais fiando-se nas coisas boas que você fez no passado, ou na sua história genealógica, ou melhor, genética, ou melhor, racial, ou nos diplomas pendurados na parede para dizer para os outros, ou para você mesmo, ou para Deus, dizendo: olha de onde eu vim, eu mereço não sofrer do jeito que eu estou sofrendo, afinal de contas eu venho dessa família de sangue azul, eu estudei aqui nessa escola, eu fiz os 3 M's, Mobral, Mogi, Madureira, sei lá, não sei, eu estudei nas melhores universidades da Zona Leste, eu tenho esse diploma pendurado na parede, eu fiz essa escola, eu fiz isso, eu já tive aquele cargo, eu já fui diretor de não sei quando. Olha a minha história, a minha folha de serviço passado e vê se eu mereço sofrer o que eu estou sofrendo. Lógico que não. Deus tem que fazer um corta-caminho para mim por causa do meu passado brilhante. Não, para com isso. Para com isso. E se lasca o seu passado. Diante de Deus você é nada. E é tudo. Porque Ele te ama muito. O que você tem que fazer é parar de ser saudosista. Naquele tempo. E da igreja de onde eu vim então? Igreja, aquilo que era igreja. Pastor, aquele que era pastor. Meu Deus, que pastor. Traz o seu pastor para cá, uai. Eu já tenho um tanto de concorrente enorme. Não, é sério. Não é fácil ser pastor hoje em dia, não. Tem muita concorrência. Quando chegou o pastor aqui na Igreja Batista Brasileira, algumas ovelhas daqui foram lá ver o homem e falou: pastor, o homem é bom, hein? Prega pra caramba, é maravilhoso. Nossa, que mensagem. Eu falei: pronto, estou perdendo a ovelha. Aí virou uma outra irmã e falou assim: pastor, eu sigo um pastor na internet. Eu falei: pronto, outra que eu perdi. Aí virou uma outra e falou assim: pastor, eu assisto todos os sermões dos canais de televisão. Eu falei: misericórdia. Deve ter uma salada doutrinária na cabeça dessa dona. A pior de todas foi uma irmã que chegou, foi me dar um abraço, botou a mão aqui e falou: pastor, você está gordo, hein? Eu falei: pronto, agora até barriga tanquinho eu vou ter que buscar para não perder a ovelha.
A concorrência não é fácil hoje em dia, não, gente. Internet machuca a gente, é complicado. Não, aí vem esse pessoal saudosista e fala assim, pastor era o meu, vai com Deus. Eu não quero perder você. Mas se veio aqui, ame esse. Ore por esse. E se alie-se a esse. Não vem mais fazer confusão. Eu já tenho bastante. A minha cabeça já é uma confusão. Olha, nada desse negócio. A palavra esquecendo-me das coisas que para trás ficam, em grego é levanta a âncora. Isso que significa em grego. Levanta a âncora, senão o navio não vai para o alto mar. Esquecendo das coisas que para trás ficam, pega tudo que você foi, fala louvado seja Deus, tira do chão, deixa o barco andar, olha para frente, o seu passado ruim precisa ser curado. O seu passado bom precisa ser vento que empurra as velas do seu navio e não reivindicação para não sofrer. Deu para entender? Amém? Não? Amém? Obrigado pelo amém. Liberte-se do seu passado. Solta o passado. Olha o que Hebreus diz assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, porque é dura a carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Jesus e não para São Nassif. Não foi Nassif que morreu na cruz por você, foi o Senhor Jesus. Graças a Deus, porque eu ia morrer de medo e ia fugir. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, porque olhou para o alvo, teve foco na glória, manteve o foco na glória e aguentou a cruz, por causa da visão que ele tinha, mantendo o foco. Mantenha os seus olhos no alvo. Jeremias disse assim, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, não para frente. Essa é a síndrome do caranguejo. Senão de lado para trás. Deus deseja que você avance, e não retroceda, e não abandone a terra prometida. Alguns no deserto quiseram fazer. Foca nos milagres e não nas durezas do caminho. Não tira os olhos do alvo. O alvo é a sua motivação. O alvo lhe dará forças que você precisará para seguir na direção certa. E se você não tira os olhos do alvo, você não vai permitir desvios. Lembra da história do coelho e da tartaruga? Lembra? Apostam corrida, o coelho sai assim, numa BMW X6, carro pastoral, no Brasil, que era um país rico, os pastores pobres. Kia Camry 96, está na benção. O cara sai na BMW, coelho. A tartaruga vai de skate. O coelho desaparece no horizonte e a tartaruga. Mas aí o coelho fala, quer saber? Vou parar e comer. Agora eu vou tomar banho. Agora eu vou deitar na rede. Agora eu vou desfrutar da paisagem, porque essa tartaruga e dorme tranquilo. E a tartaruga tica. Quando ele acorda, ele olha para trás, nem sinal da tartaruga. Corre. Quando ele chega na chegada, a tartaruga já tinha passado. Por quê? Porque essa fábula ensina para nós uma verdade bíblica. Não é quem chega primeiro quem ganha, é quem chega. Mas tem que chegar. Tem que passar por lá. Por último, conectado a isso, para manter o foco, você vai precisar de fé. A Bíblia Sagrada diz que a fé é o firme fundamento das coisas
que se esperam a prova das coisas que eu não posso ver. O Moisés viu a Jerusalém celestial, olhou para as riquezas do Egito. Ia ser o próximo faraó que dominaria o planeta Terra naquele tempo. Ele olha para todo esse luxo e riqueza, para toda essa importância, para toda essa pompa, e considera como esterco, porque ele vê uma cidade que ninguém está vendo pela fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. E se você não tiver um pouquinho de fé, você vai perder o foco. Você vai perder o foco. Para onde estão voltados os seus olhares? Para as dificuldades? Para os obstáculos? Em vez de chamar os obstáculos de obstáculos, que tal chamá-los de oportunidades de crescimento? Quais são as coisas que andam seduzindo você durante o caminho? Eu tenho um alvo, uma visão, um sonho. Estou casado com isso. Tenho uma estratégia que Deus me deu. Estou olhando para ela, mas de vez em quando eu flerto, eu paquero em outra direção. Eu quero ir muito lá, mas eu prefiro dormir mais. Eu quero ir muito lá, mas vou deixar para amanhã. Eu quero ir muito lá, mas hoje eu não vou. O que é que tem seduzido você? Se você perdeu o foco, eu sugiro 7 coisas para você. Primeira, pense. Pense no que está acontecendo. Segundo, compreenda detalhadamente o que está acontecendo com você. Terceiro, compartilhe abertamente com alguém da sua confiança. Espero que o seu cônjuge o seja. Se você não tem, que você tenha um líder espiritual em quem você possa confiar. Compartilhe abertamente. Abandone o que lhe está causando dor e atraso. Deixe para trás. Retome o caminho. Recalculating. Reacenda as suas paixões. Ore mais sobre os seus sonhos, alvos, metas e propósitos. Queria terminar, antes de orarmos, assistindo um filme. Deu para pegar, Rodrigo? Deu? Assista esse filme. Antes de você pôr o filme, deixe-me falar dele. Em 1984, nas Olimpíadas que aconteceram na cidade de Los Angeles, pela primeira vez, nós tivemos a competição da maratona feminina. Eu quase não consigo lembrar da americana que ganhou a maratona, Joy alguma coisa. Joy alguma coisa. Mas é impressionante que naquela maratona tinha uma corredora suíça correndo aquela maratona. O nome dela, Gabrielle Anderson. A Gabrielle tinha 39 anos quando fez aquela corrida. Ela já era campeã de maratonas de 10 mil metros na Suíça, várias medalhas. E veio como uma das fortes concorrentes. Eu li um pouco da história dela antes de trazer o filme para você, e ela disse o seguinte, que ela tinha bastante convicção de que chegaria no mínimo entre as 10 primeiras. Porque ela tinha um tempo bastante perto das outras concorrentes, que ela sabia qual era o tempo delas. E ela tinha esperança de chegar pelo menos entre as 10 primeiras. Mas ela chegou 20 minutos depois que a primeira entrou no estádio. 20 minutos depois uma maratona, isso é 10 anos de distância. Todavia, quando ela entrou no estádio, ela ainda estava correndo, ela já sabia que tinha perdido longe. Mas ela disse, meu alvo está lá. Eu vou cruzar a linha de chegada. E quando ela deu quase uma volta inteira no estádio, aconteceu isso com ela. Dá uma olhadinha. Metros próximos da linha de chegada,
os médicos estavam todos gritando com ela: pare, pare, nós vamos socorrê-la. E ela diz, depois disso, que ela falava para eles: eu preciso chegar. Mas ela também não sabe se ela falava ou pensava. E os médicos só não pararam essa moça porque ela estava transpirando. Isso é um sinal de que ela ainda tinha chances de viver. Mas se ela não estivesse transpirando, eles iriam interromper. Os médicos estão ao lado. E ela vem, ainda numa grande distância, completamente torta. Ela não tinha noção do que estava acontecendo com ela, mas ela tinha na mente: eu não posso tirar os meus olhos do alvo. O corpo dela não deixava que ela corresse ou andasse em linha reta, mas ela mexia, às vezes ela mexia com as mãos a cabeça para virar na direção do alvo e não perder o foco. Nessa altura, os médicos estão gritando muito com ela: pare, pare. E ela dizia não, mas ela não tem certeza se ela falava ou pensava. A linha de chegada está ali, nos números. Ela precisava chegar, olhos fixos no alvo, e então é carregada. Pode tirar. Essa moça, Gabrielle Anderson, está com 69 anos de idade. Ela mora em Idaho, trabalha como recepcionista de um hotel, o pessoal que gosta de esquiar, um hotel famoso, um hotel chique, com a fotografia de personalidades do mundo inteiro, como por exemplo Kennedy. E também tem a foto dela no mural, como uma das personalidades do mundo. Ela faz esqui 6 horas por dia e é professora de esqui para quem quiser. 69 anos. Ela disse: quando vi o meu filme, eu fiquei chocada. Que horrível. Eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Mas o que mais me impressiona é que até hoje, quando as pessoas me reconhecem, elas mencionam aquela maratona. E eu acabei me tornando um exemplo, um modelo, um símbolo de persistência, olhos fixos no alvo. E custar o que custar, eu cruzarei a linha de chegada. O que ela ganhou? Fama. Ninguém sabe direito o nome da menina que ganhou em primeiro lugar. Joy something, acho. Americana. Mas aquela suíça se tornou famosa, não porque ela ganhou uma Olimpíada. Ela foi uma das últimas a cruzar a linha de chegada. Ela se tornou famosa, porque mesmo toda torta, os seus olhos eram retos, fixos no alto. Mas eu e você não vamos ganhar uma coroa perecível, nem a fama deste mundo. Chegaremos lá. E lá haveremos de ser coroados. Não desiste ainda. Não desiste ainda. Um casal de missionários. Eu vou falar que eles eram americanos, tá? Velhinhos. Passaram 40 anos no campo missionário. 40. E no dia de voltar para casa, pegaram um navio. Vinham do continente africano. Lógico que a passagem é mais barata. Lógico que quanto mais barato, mais no fundo do navio você vai. E lógico que quanto mais baixo no navio você vai, mais demora para sair do navio. E quando eles estavam se aproximando do porto, eles ouviram que tinha uma banda de música e muita gente esperando com alegria. Ele se virou para a esposa e disse: deve ser o pessoal da igreja. Olha que festa eles estão fazendo para a gente. Mas eles demoraram muito para sair, eram os dos últimos. Quando eles saíram, não tinha banda, não tinha mais ninguém, só papel picado no chão. E ele olhou, imediatamente percebeu, não era nada da igreja, não tinha ninguém, nenhuma pessoa da igreja, ninguém. E aí, com muito jeito, juntaram todo o dinheirinho que tinha, pegaram um táxi e foram para casa. E ele, bravo dentro do carro, tirou a chave debaixo do capacho. A casa dentro era suja, mofada, ninguém cuidou.
Ele abriu a porta, eles entraram, jogou as malas para dentro e gritou com a mulher dele, diz assim: ninguém da igreja, ninguém para receber a gente. Olha o que o seu Deus fez. A esposa não falou nada, pegou as malas, pôs num canto, foi para a cozinha tentar descobrir o que podia ser feito, lavou umas louças que estavam por lá, sei lá o quê, tirou um pouco do pó. E ele gritou com ela: então, o que seu Deus está dizendo? Ela não falou nada, ficou na pia, de costas para ele. Ele disse assim: eu vou dar uma caminhada. Enquanto isso você fala com seu Deus para ver o que ele tem para dizer. E ela não respondeu nada. Depois de umas 2 horas ele voltou, bateu a porta atrás de si e gritou com ela: então, o que o seu Deus te disse? Ela ainda na pia, sem se voltar para ele, falou com uma voz mansa: Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E a minha pergunta para você é: você tem uma visão, um sonho, um lugar preferido por você ou revelado por Deus? Você está casado com essa visão que Deus tem te dado, que você tem escolhido, com a bênção dEle? Você já descobriu qual é a estratégia que você precisa desenvolver para o alcance e a realização do seu sonho de maneira mais efetiva? Qual é o seu foco? Se você tem uma visão, está casado com ela, Deus te disse como caminhar, não tire os olhos da visão. Mantenha o foco. Mas talvez hoje você tenha chegado aqui, 3º, 4º domingo do ano. Ei, pastor, as minhas resoluções de 2014, já esqueci tudo. Já desanimei. Já vi que a vida não é tão fácil, nem tão romântica como parece. Tem que pagar a conta, o emprego não deu certo, as pessoas que eu queria estar comigo não estão. As minhas expectativas estão frustradas com relação à pessoa, às coisas. Mas hoje Deus está falando comigo, eu preciso voltar os meus olhos para Ele e para aquilo que Ele tem prometido. E eu vou confiar no que Ele está falando, apesar das circunstâncias, apesar das dores do caminho, apesar dos obstáculos. Eu vou voltar os meus olhos outra vez para Ele. É assim? Ore comigo então. Senhor Deus, eu quero te agradecer e te louvar pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite. Ajuda-nos a manter o foco. A manter o foco. Nos abençoe. Deus, quem sabe há filhos e filhas do Senhor aqui hoje, quebrados, machucados, feridos ou cansados, frustrados, desanimados. Tiraram os olhos da visão, esqueceram do comprometimento que fizeram contigo com a visão. Ainda que tenha uma estratégia de caminhada, tenha abandonado a estratégia por causa da dureza do caminho. Mas hoje nós nos juntamos ao Senhor para dizer: renova a nossa força, renova a nossa esperança, renova, Deus, a nossa fé naquilo que o Senhor disse para a gente fazer e buscar, porque haveremos de alcançar. Porquanto aquele que começou a boa obra em nós a terminará. Ajuda-nos a ter fé outra vez. Renova as nossas forças físicas, emocionais, mentais. Abençoa de novo a nossa casa, o nosso relacionamento em casa, em família. O nosso compromisso com o Senhor, com a igreja do Senhor, com o ministério do Senhor, com as coisas do Senhor na nossa vida. Reacende as paixões no nosso coração por aquilo que o Senhor tem falado. E ajuda-nos a levantar os olhos do chão, levantar os olhos das montanhas, levantar os nossos olhos de maneira tão vertical que perceberemos que o nosso socorro vem do Senhor e não de mais lugar nenhum, de mais ninguém. Renova, Deus, as nossas forças e ajuda que os nossos olhos, que a nossa visão seja
focalizada, de maneira fixa e poderosa, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe assim, abençoe cada família que está aqui representada. Dá a eles todos uma semana gostosa de bênçãos, de milagres e de vitórias. É a minha oração, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém mesmo? Valeu essa palavra para você hoje? Espero que sim. Espero que sim. Se você gostou, para semanas aí, os áudios vão sendo postados na página do Facebook do Ministério Brasileiro. Você pode baixar, ouvir de novo, pode copiar para você à vontade. Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. E enquanto adoramos a Deus com essa canção, quero animar você, se você é membro dessa igreja e veio preparado para isso, a entregar a sua adoração financeira no altar. Tá bom? Faça isso enquanto cantamos essa canção. E depois dessa canção, vamos orar mais uma vez antes de ir embora, ok? Não vai embora não. Vem adorar o Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja Deus. No seu boletim tem um encarte com as informações em português, e neste encarte tem o meu e-mail e o número do meu celular. Por que tem aí? Para você usar. Se você quiser bater papo comigo, conversar sobre o que está acontecendo na sua vida, ou na igreja, ou por causa do sermão, marcar uma horinha comigo, eu atendo aqui quase cada dia da semana, 3 tardes pelo menos da semana eu estou aqui para atender as pessoas. Se é impossível por causa do seu horário, a gente combina um outro horário. Se é impossível você vir, vai ser a maior alegria eu ir na sua casa e filar um café e conversar com você e orar com você, estou à sua disposição. Se você é nosso visitante, está passeando na cidade e quer algum tipo de informação, algum tipo de ajuda, não se acanhe, use o número, pode me ligar, nós podemos bater um papo, conversar. E eu vou contar um segredo para você que você não pode contar para o meu chefe. Como eu sou pastor dos brasileiros aqui, da igreja, não só dos brasileiros que vêm no culto à noite, de todos os brasileiros, quando um brasileiro, mesmo visitante, turista, precisa de ajuda, o meu chefe me autoriza a sair do escritório para ir atender. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você vai me livrar de trabalhar, vai ser uma benção. Tá bom? Aí eu falo, ó, pastor, chefão, tem um casal de turistas. Demorou, ele fala, demorou. Então é uma benção para mim. Não estou falando sério, estou à sua disposição. Nessa igreja nós cremos em 3 coisas: paixão por Deus, paixão por pessoas e paixão por servir pessoas. E nós cremos nisso e somos felizes em ser assim. Conte com a gente, tá bom? Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez então. Senhor Jesus, eu quero mais uma vez pedir que o Senhor dê a todos uma semana rica de bênçãos, de milagres, de intervenções sobrenaturais do Senhor na vida de cada pessoa que está aqui, de cada família e de cada igreja, quem sabe, representada aqui através dos nossos visitantes.
Dá sobre todos a tua bênção, é a minha oração, no nome bendito, no nome forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Tem uma cantina, tem cantina hoje? Tem cantina? Alguém sabe que vocês têm cantina? Tem cantina hoje, gente, olha, de graça. Salvação e cantina de graça.